velocidade é o conteúdo de força centrípeta, fazendo alguns exercícios. Força centrípeta, como eu falei no vídeo anterior, é a força resultante em um movimento circular. Então, sempre que um objeto tiver uma trajetória circular, que ele estiver girando, a força resultante que atua sobre ele receberá o nome de força centrípeta, e essa força centrípeta vai ter associada a ela uma aceleração centrípeta. Então, qualquer movimento que possua trajetória circular, a gente vai conseguir calcular o valor de sua força centrípeta. Vamos dar uma olhada no exercício número 1. Um carro de Fórmula 1 com massa de 800 kg entra numa curva de raio de 50 metros com velocidade constante de 144 km por hora. Supondo não haver escorregamento lateral do carro e desprezando o atrito, calcule a força centrípeta. No exercício número 1, a gente tem um carro de Fórmula 1 que vai fazer uma curva de 50 metros com uma velocidade de 144 km por hora. A massa do carro foi informada, igual a 800 kg, e pede para calcular a força centrípeta desse carro ao fazer a curva de 50 metros de raio, se não há escorregamento. Então, se o carro consegue completar a curva sem sair pela tangente, sem escorregar e sair para fora da curva. Vamos lembrar lá que a força centrípeta vai ser igual a massa do carro vezes a aceleração centrípeta, a aceleração do movimento circular, que é igual a velocidade ao quadrado sobre o valor do raio. E a gente tem essas três informações para calcular o valor da força centrípeta. A massa do carro é de 800 kg, então a gente substitui pelo valor. A velocidade a gente também tem, só que, olha as unidades. O raio está em metro, velocidade em quilômetro por hora. A gente tem que igualar as unidades sempre. Sempre que tiver diferente, a gente precisa transformar. A gente vai transformar a unidade da velocidade, que está em quilômetro por hora, vamos passar para metro por segundo. Transformação de unidade de velocidade, regrinha do 3,6. Como a gente quer passar quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide esse valor por 3,6. 144 dividido por 3,6 é igual a 40 metros por segundo. Então, é esse valor de velocidade que a gente vai substituir aqui na equação. Velocidade ao quadrado, então atenção com isso. Dividido pelo valor do raio da curva, 50 metros. Agora tem que resolver essa conta. Força centrípeta, vamos resolver o quadrado. 800 vezes 40 ao quadrado é igual a 1.600, dividido por 50. Então, agora a gente vai dividir aqui e depois multiplicar por 800. Então, vai ficar o seguinte: força centrípeta igual a 800 vezes 1.600 dividido por 50, 32. Multiplicando aqui agora vai dar 25.600 newton. Então, essa força centrípeta que vai atuar sobre o carro de Fórmula 1 ao fazer essa curva de 50 metros vai ser igual a 25.600 newton. Vamos dar uma olhada agora no exercício número 2. O motorista pilota sua moto em uma pista circular de 20 metros de diâmetro. Calcule a força centrípeta aproximada, sabendo que a massa do piloto mais a massa da moto valem 150 kg e que a velocidade da moto é de 60 km por hora. No exercício número 2, a gente tem um motociclista que se movimenta em uma pista circular com diâmetro de 20 metros e pede para calcular a sua força centrípeta. Foi informado que a massa da motocicleta mais o do motociclista é igual a 150 kg e a sua velocidade é de 60 km por hora. Para a gente calcular a força centrípeta, a gente tem que lembrar que a força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio, igual que a gente usou na primeira questão. A gente precisa do raio dessa pista circular, mas a gente não tem o valor de raio, a gente tem o valor do diâmetro. O que é o diâmetro de um círculo? Vamos lá. No círculo, a gente tem que lembrar que a distância entre o centro e a borda do círculo é chamada de raio. Agora, o diâmetro vai ser a distância entre uma borda e outra. Então, essa distância total aqui é o que a gente chama de diâmetro. Então, a gente pode falar que o diâmetro de um círculo é igual a 2 vezes o valor do raio, já que a distância entre o centro e a borda é sempre igual e chamada de raio. Então, o raio, eu posso falar que é o diâmetro dividido por 2. Então, o raio
de uma circunferência é metade do seu diâmetro. Então, o raio dessa pista circular vai ser o diâmetro, que é 20 metros, dividido por 2. Vai ser igual a 10 metros. Vamos substituir esse valor aqui na equação da força centrípeta. A velocidade a gente também conhece, é os 60 km por hora, que a gente vai ter que passar para metro por segundo, como a gente fez no exercício anterior. Porque a gente precisa que todo mundo esteja em metro. Então, dividindo aqui 60 por 3,6, a gente vai encontrar 17 metros por segundo. Então, essa é a velocidade que a gente vai usar na hora de fazer a conta. Essa força centrípeta vai ser a massa, 150, vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, 10. Vamos fazer essa conta. Primeiro eu vou resolver o quadrado. 17 ao quadrado é igual a 289. 289 dividido por 10 é igual a 28,9. Para achar o valor da força centrípeta, basta agora a gente multiplicar. 28,9 por 150, 4.335 newtons. Então, a força centrípeta sobre esse motociclista numa pista circular de diâmetro de 20 metros vai ser igual a 4.335 newtons. Para encerrar esse vídeo, vamos dar uma olhada no exercício número 3. Uma roda gigante tem 30 metros de diâmetro e gira com uma velocidade constante de 5 metros por segundo. Calcule a intensidade da força centrípeta sobre uma criança de massa de 45 kg que está sentada em um dos assentos da roda gigante. No exercício número 3, então, a gente tem uma criança que se movimenta em uma roda gigante que possui diâmetro de 30 metros. Essa roda gigante tem uma velocidade constante de 5 metros por segundo e a criança ela vai ter uma massa de 45 kg. Qual será a força centrípeta que vai atuar sobre essa criança que gira ali com a roda gigante? Para calcular a força centrípeta, a gente vai usar que a força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Mais uma vez, a gente tem o valor do diâmetro da roda gigante. Então, a gente tem aqui, o valor do diâmetro da roda gigante, a distância entre duas bordas. O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, o raio vai ser metade do diâmetro. Então, esse raio aqui vai ser 30 sobre 2, 15 metros. A velocidade com que a roda gira já está em metro por segundo. Então, nesse caso, a gente não vai precisar transformar a unidade da velocidade. E a massa da criança é de 45 kg. Então, vamos lá. Força centrípeta vai ser massa da criança, 45 kg, vezes a velocidade ao quadrado, que é o 5, sobre o raio, 15. Vamos fazer essa multiplicação do quadrado. 45 vezes 5 ao quadrado, 25, sobre 15. 45 vezes 25 dividido por 15, 1,7. Multiplicando agora 45 vezes 1,7, uma força centrípeta de 75 newtons. Então, a força centrípeta que vai atuar sobre essa criança que se movimenta nessa roda gigante é igual a 75 newtons. Então, com esse exercício, a gente encerra esse vídeo sobre exercícios de força centrípeta.